A gente vai falar neste momento com o nosso querido Flávio Aguiar, jornalista, analista internacional, escritor, professor aposentado de literatura brasileira na USP. Olá, Flávio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para vocês aí, muito obrigado. Estou com uma inveja enorme vendo esse matagal verde atrás de ti e eu aqui no meio dessa invernia toda. Hoje está um dia muito frio. Olá. Aqui, estamos com 0 grau aqui. Muito bem. Nossa, Flávio, 0 grau. Não, aqui a gente está na praia, em Guarujá, na Baixada Santista, esse matagal aqui. Que coisa incrível. Pois então, aqui nós estamos, meio-dia, quase Então, para Flávio, 11h30, são 0 legal. graus. Ô, Tá Flávio, diga. Eu estou... Olha, 0 grau. Bom, eu tô ouvindo aqui um pouco picotado. Vamos ver se as pessoas estão vendo também um pouco picotado aqui, mas vamos aqui continuar. Você me ouve bem, Flávio? Só para a gente manter essa... Você me ouve bem ou não? Agora estou te ouvindo bem. Também antes eu estava ouvindo picotado e a imagem está assim, às vezes oscila um pouco também. Eu imagino que daqui a alguns minutos a transmissão deva se estabilizar. Mas o som está bom. Tá ótimo, maravilha. Eu também estou ouvindo você agora bem. Vamos lá, Flávio. Antes de mais nada, a gente vai repercutir com você, logicamente, Portugal, Ucrânia, mas tem um fato aqui muito importante que aconteceu aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, que eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito, enfim, se já está repercutindo, inclusive, aí no exterior. O assassinato do congolês Moise Kabangabe, né, que foi espancado até a morte no quiosque onde ele trabalhava como atendente na Praia da Barra, no Rio de Janeiro. Aconteceu isso na última semana e ganhou bastante repercussão, inclusive, após o enterro. Ele foi espancado por vários homens, depois dele cobrar aí o pagamento pelos dias trabalhados nesse quiosque chamado Tropicália, né, perto do posto 8, lá na Barra. Enfim, ele estava no Brasil, né, desde 2011, ele, enfim, saiu lá do Congo, justamente devido aos conflitos armados na República Democrática do Congo. Como é que você viu esse lamentável episódio, esse crime, né, Flávio? Olha, a repercussão esteve presente aqui na Europa, na mídia internacional, né? Essa mistura de racismo com xenofobia e também com exploração do trabalhador. Parece, pelo que eu pude ler aqui, né? Ele foi cobrar uma dívida, uma coisa assim, ele tinha trabalhado lá e foi cobrar o salário e aí quem são essas, segundo o noticiário, 5 pessoas, 5 homens que o agrediram, o amarraram e o espancaram até a morte. Quer dizer, a investigação deve, evidentemente, elucidar a motivação particular dessas pessoas. Mas a repercussão internacional que está havendo, evidentemente, aponta para isso, essa mistura de racismo que existe na sociedade brasileira, também existe em outras sociedades, com xenofobia. Quer dizer, trata-se de um estrangeiro acolhido como refugiado e que estava cobrando uma dívida trabalhista. Também existe esse lado da exploração que está repercutindo. É um aspecto assim bastante negativo que tem acontecido, né? Essa repercussão das imagens, sobretudo negativas em relação ao Brasil, que tem se multiplicado, né? Desde esse clima de discurso de ódio, violência que tomou conta do espaço público no Brasil. Não é apenas o espaço político no sentido mais estrito, né? Mas existe realmente uma ocupação mais ampla do espaço social por manifestações tão tristes, repulsivas como essa que aconteceu. Quer dizer, é claro, isso, vamos deixar claro também, isso não representa toda a sociedade brasileira, não dá para dizer que é
uma coisa universal no Brasil, esse tipo de coisa, mas é presente, é muito presente, né? E é necessário que haja uma atitude mais firme, eu penso, por parte das autoridades, no sentido de coibir esse tipo de prática repulsiva, coisa que, nos últimos tempos, sobretudo em relação ao discurso que permeia as atitudes do governo federal, por exemplo, não tem existido assim, essa atitude mais firme de repúdio a esse tipo de preconceito que, como nós vemos, pode descambar para uma violência assassina. Exato. Agora, Flávio, vamos falar aqui da vitória do Partido Socialista nas eleições legislativas de Portugal, quando o primeiro-ministro António Costa conquistou aí a maioria absoluta no parlamento e sem a geringonça, né, que durou aí 6 anos. Por outro lado, Portugal teve forte crescimento também da extrema-direita, né, Flávio, representado aí pelo Partido Chega, que saltou de 1 para 12 deputados. Como é que você viu essas eleições? Bom, primeiro eu tenho vontade de citar uma frase em outro contexto, né, do finado João Amazonas, líder do PCdoB, aí no Brasil. Notícias alvissareiras. Né? Digo isto não só pela vitória do Partido Socialista, realmente, mas porque ela ocorreu num contexto onde as pesquisas apontavam o contrário, né? Apontavam uma eleição acirrada, né? E esperava-se uma disputa voto a voto, equilibrada, entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que, apesar do nome, é bom que se lembre, em Portugal, é de direita, né? É de centro-direita, esse partido, e isso não ocorreu. Agora, os motivos por que isso acabou não ocorrendo e houve essa vitória realmente do Partido Socialista, que conquistou já maioria absoluta, embora eu fiz as contas aqui, faltam ainda 4 cadeiras para definir no parlamento. Tem 230 cadeiras, já estão definidas 226, e essas outras 4 cadeiras são ocupadas por representantes votados em países fora da Europa, né? Então, isso vai demorar até 9 de fevereiro. Mas o Partido Socialista já está com 117 das 226 cadeiras, portanto, algumas a mais do necessário para ter a maioria absoluta. O que aconteceu foi que houve 2 grandes migrações de voto, né? Houve uma migração de voto dentro das forças de esquerda. Quer dizer, o bloco de esquerda e o conglomerado entre o Partido Comunista e o Partido Verde, que formavam parte da geringonça, o nome da frente que governava o país até recentemente, né? Esses 2 partidos foram punidos pelos eleitores, porque fica claro que houve uma migração de votos deles para o Partido Socialista, para impedir justamente que os conservadores tivessem o privilégio de estar na frente, eventualmente, e por isso fossem, pelo costume, chamados pelo presidente da República primeiro para formar o governo, né? Por exemplo, o PS, em relação às eleições de 2019, teve 380 mil votos a mais. E os demais partidos que compunham a geringonça perderam 429 mil votos. Ou seja, fica claro que uma grande parte desses 429 mil votos, a esmagadora maioria, migrou para o Partido Socialista, né, uma espécie de voto útil para evitar que a direita levasse vantagem. Por outro lado, houve também uma migração de votos dentro das forças de direita. O Partido Social Democrata, que acabou em segundo lugar, conquistou 71 cadeiras, né, perdeu votos para o partido Chega, de extrema-direita, e também para um outro partido de direita, Iniciativa, chamado assim, Iniciativa Liberal, que é um partido também mais moderado, não é de extrema-direita como Chega, mas também é um outro partido que tem uma linha mais dura do que a tradicional do PSD, o Partido Social Democrata. Eles acabaram perdendo votos e cadeiras para essas 2 agremiações. O partido Chega, que tinha 1 cadeira, pulou para 12, né? E o Iniciativa, que também tinha pouquíssimas cadeiras, pulou para 8. Quer dizer, houve, portanto, também uma radicalização à direita. Quer dizer, há uma polarização que vem acontecendo no mundo inteiro, né?
Aí no Brasil, por exemplo, uma coisa que ficou clara nas eleições de 2018, né, foi que os partidos tradicionais da direita brasileira afundaram. É claro que isso favoreceu o candidato mais radical, que acabou sendo eleito, né, o Jair Bolsonaro. É uma tendência mundial, né, que está ocorrendo e que em Portugal não fugiu à regra. Uma outra coisa a sublinhar também é que houve um aumento da participação. A abstenção foi de 42%. É grande ainda, porque o voto não é obrigatório em Portugal, porém foi menor que a de 2019. É alta ainda, é o terceiro percentual mais alto de abstenção na história recente das eleições portuguesas. Mas, sim mesmo, houve esse recuo também motivado pela ideia de favorecer o Partido Socialista. E, por fim, é necessário sublinhar também que, mais uma vez, as pesquisas de opinião, os institutos de pesquisa de opinião, perderam também nessas eleições. Além da derrota do PSD, que é apontado como o grande perdedor nas eleições, e o PS, o grande vitorioso, os institutos de pesquisa perderam, porque eles não conseguiram captar o que estava realmente acontecendo. Né? Qual a razão disso? É difícil de dizer. Seria necessário acompanhar mais de perto, né, ou fazer pesquisas mais aprofundadas, em Portugal especificamente, para ver a razão. Será que é porque com a pandemia as pesquisas são preferencialmente feitas por telefone ou à distância e isso não reflete realmente com fidelidade a inclinação do eleitorado? Pode ser, é uma hipótese também, mas precisaria ter um conhecimento mais preciso do que aconteceu desta vez em Portugal. Em todo caso, isso consolida também uma tendência que está havendo aqui na Europa, que é a recuperação de forças por parte da social-democracia. Né? O social-democracia ou socialistas que atuam mais ou menos conjuntamente na mesma direção, e é uma consagração para o primeiro-ministro Álvaro Costa de Portugal agora, né? Que, embora ele seja um homem aberto à negociação, ele se apressou a dizer que maioria absoluta não quer dizer poder absoluto, que ele vai governar para todos, etc. Né? Mas é uma grande vitória pessoal dele, devido a esse confronto que ele teve dentro da sua própria agremiação, a sua própria frente, que era a Geringonça. Vamos ver agora como é que ele vai reagir, quer dizer, se ele vai tentar recompor a Geringonça, né? Tecnicamente, ele tem condições de governar só com o PS, porque ele tem maioria absoluta no parlamento. Mas eu penso que não é do tipo do Álvaro Costa, pelo menos até o momento, assim, essa pretensão de governar sozinho. Quer dizer, eu penso que ele deverá fazer um esforço para recompor a frente de esquerda. Resta saber se os partidos esses agora de esquerda, que perderam muitas cadeiras, né, que se eles vão realmente atender a essa solicitação do primeiro-ministro, confirmado vitoriosamente Álvaro Costa. Muito bem, agora, Flávio, vamos falar sobre a Ucrânia, né? A gente leu aqui um artigo bastante aprofundado, né, sobre o tema, um artigo seu, a Ucrânia, os falcões e os pombos, né? Que é um balanço aí do lodaçal ucraniano e mundial, onde a paz está por um fio, segundo aqui o seu artigo, e eu queria que você compartilhasse conosco, né, o teor deste artigo, falando de falcões e pombos, referindo, obviamente, aos Estados Unidos, né? Queria que você falasse sobre isso, e você começa já o teu texto dizendo que é importante, né, a gente voltar ao tempo, né, aos muitos anos atrás, para poder entender exatamente o que está acontecendo na Ucrânia e Rússia, né? Olha, eu estive nos Estados Unidos, não visitei pela primeira vez com uma bolsa de estudos. Eu era estudante secundarista. Na época, fui terminar o nosso antigo curso colegial, né, lá na high school. Pela primeira vez eu tive isso em 1964. Eu já estava meio fugindo da ditadura brasileira. Foi bom, passei um ano nos Estados Unidos, longe daquilo que estava acontecendo no nosso país naquele momento. Mas eu encontrei lá justamente essa divisão que eu mencionei no começo do artigo. Né? Havia claramente duas, não são partidos, mas eram duas tendências
dentro da formulação da política externa norte-americana. Ambas informadas pela mesma fonte. A grande fonte da política externa norte-americana naquela época, e que, de certo modo, continua até hoje, em parte, com algumas modificações, eram os livros e a perspectiva formulada por um diplomata norte-americano que foi, inclusive, embaixador em Moscou, logo depois da Segunda Guerra, né? Era o George Kennan, que ele se chamava. E ele dizia, nas suas formulações, que a então União Soviética era um país, um conglomerado de repúblicas, inevitavelmente expansionista. E que, portanto, a chave da política externa norte-americana tinha que ser a contenção da União Soviética, né? Daí, os falcões, eles apostavam no militarismo. Então, conter a União Soviética significava contê-la militarmente, né, usando o poderio militar. É bom lembrar que logo depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos eram ainda a única potência nuclear do planeta, né, com as bombas que eles lançaram criminosamente em Hiroshima e Nagasaki, né, para pôr fim à guerra contra o Japão no Pacífico, né? A União Soviética vinha desenvolvendo pesquisas nessa área, mas confirmou a posse da tecnologia atômica um pouco posterior, né, a essa primeira demonstração de força por parte dos Estados Unidos. E do outro lado havia os pombos, que apontavam no que hoje a gente chamaria de soft power, ou seja, a diplomacia, né, e assim, a negociação e a cooptação por meios pacíficos, mas cooptação, né, de aliados para conter, sobretudo na Europa, mas no mundo inteiro, a expansão, isso que o George Kennan apontava como a União Soviética. É bom lembrar também que o Kennan, esse teórico, diplomata, enfim, progressivamente ele aderiu aos pombos. Inclusive, ele fez manifestações muito vigorosas contra a Guerra do Vietnã, né, contra a intervenção norte-americana no Vietnã, dizendo que aquilo prejudicava. Bom, a própria política externa dos Estados Unidos. Bom, o fruto desse jogo foram algumas ameaças de escaramuças que houve na época, quase houve a Terceira Guerra Mundial deflagrada aqui em Berlim. Houve um confronto aqui que reuniu tanques blindados de um lado e do outro do muro de Berlim, então em construção, e eles quase entraram em ação, por iniciativa do comandante militar dos Estados Unidos em Berlim naquela ocasião, né? Houve um quiprocó ali, numa das passagens entre um lado e outro, do lado soviético e o lado dos aliados ocidentais, e ele começou a aglomerar tanques, coisa que foi respondida pelos tanques soviéticos do outro lado, e não fosse um telefonema direto entre o Nikita Khrushchev e o John Kennedy, naquele famoso telefone vermelho, que unia era só levantar, já estava em contato, né, Moscou e a Casa Branca, o Kremlin e a Casa Branca estavam em contato direto. Não fosse esse telefonema, é possível que a Terceira Guerra Mundial tivesse começado ali, né? Isso eram os falcões. Do lado dos pombos havia o Plano Marshall, né, que economicamente cooptou os países da Europa Ocidental, né, a recuperação toda que houve, enfim, depois dos escombros e da destruição da Segunda Guerra, né, e que trouxeram um grande número de países aqui da Europa para o apoio à política norte-americana. E dentro desse jogo foi fundada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar, né, claro que com forte presença dos falcões, dos pombos, cujo objetivo era conter a Rússia. Agora, não montam uma coisa desse tamanho, da OTAN, reunindo vários países, para desmontá-la simplesmente depois, em alguns anos, com o fim da Guerra Fria. Ou seja, a OTAN, além de ter ampliado a sua ação, ela continuou tendo o objetivo de cercar, não a União Soviética, que deixou de existir, mas a Rússia, né, que tem o segundo, agora, né, o segundo arsenal nuclear do planeta. E isso aconteceu depois do fim da União Soviética. Quando chegou o fim da União Soviética, houve um acordo entre Ronald Reagan e o Gorbachev primeiro, e depois o Boris Yeltsin, para que não houvesse uma expansão da OTAN em direção aos países do antigo Pacto de Varsóvia, né? Mas isso acabou sendo rompido pela OTAN. A OTAN foi penetrando nos países do antigo leste europeu, Polônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Estônia,
entrou nos Balcãs, né, bombardeou, inclusive, quando houve a dissolução da Iugoslávia, ao final do século XX, fez bombardeio. Eu estive lá em Belgrado, vi os efeitos que ainda existe do bombardeio das forças da OTAN contra as forças sérvias intervindo na guerra civil na região. E a OTAN, então, se expandiu em direção à Rússia, né, e chegou ao ponto, então, que nós estamos vendo agora. Existem dois pontos nevrálgicos e um terceiro ponto também nevrálgico nessa expansão, a tentativa da OTAN e do Ocidente em relação à Rússia. A Ucrânia, onde havia um governo pró-russo que foi deposto em 2014, também aí é uma longa história, acho que eu não vou ter tempo de contar toda essa história aqui, mas ele foi deposto por forças de extrema-direita. Não foram democratas, como se dizia na mídia, né, os democratas da Praça Maidan, os heróis da democracia da Ucrânia. Não, eram forças de extrema-direita que existiam na Ucrânia, que existem na Ucrânia, né, e que têm, inclusive, um passado neonazista, um passado e um presente, talvez um futuro neonazista, inclusive com uma atuação internacional, né. O outro ponto de atrito foi na Geórgia, terra, aliás, onde nasceu, que era parte da União Soviética, onde nasceu o Stalin, né? O líder da União Soviética lá durante a Segunda Guerra, depois de neutralizar o Trotsky. E neutralizar é bem um termo, é um pouco... Depois de assassinar o Trotsky, vamos deixar claro, né? Bom, mas enfim, o fato é que a Geórgia se tornou independente e houve também a tentativa por parte da OTAN de entrar na Geórgia, né? E isso foi... Aí a Rússia começou a bloquear essa iniciativa, a reagir, né, e inclusive, lembrar desse acordo que tinha sido feito anteriormente, né, com os governantes de então, o Yeltsin, o Gorbachev primeiro, o Yeltsin depois e o Reagan, né? De modo que a Rússia agora de Vladimir Putin, querendo recuperar o seu prestígio geopolítico internacional, né, está também tentando bloquear essa iniciativa da OTAN e restabelecer a sua hegemonia entre os antigos países que compunham a União Soviética. Melhor dizendo, os novos países que eram as repúblicas socialistas que compunham a União Soviética, né? A Rússia continua sendo uma federação de repúblicas, mas, evidentemente, é a herança da Rússia czarista, agora que está definindo as fronteiras da Rússia. De modo que esse é o confronto que está havendo ali naquela região e que é um dos mais perigosos que já houve desde a Segunda Guerra Mundial, porque é um confronto que põe frente a frente, né, forças militares das duas potências nucleares, maiores potências nucleares do planeta. Quer dizer, então o risco é muito grande. É um risco semelhante, ou análogo, melhor dizendo, ao da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, de repente, um tiro errado ou certo, na pessoa errada ou certa, pode deflagrar um conflito de proporção mundial. E agora nós estamos com as novas iniciativas nesse começo de semana, né? Primeiro, houve uma primeira grande discussão do tema no Conselho de Segurança da ONU, opondo os representantes da Rússia e dos Estados Unidos, né, a representante dos Estados Unidos e o representante da Rússia, sobre o tema, né? Foi um diálogo bastante áspero, né? Mas, pelo menos, há uma ponta de esperança nisso, porque a questão agora foi levada para uma arena que é a arena mais adequada, que é a ONU, para discutir esse tipo de problema, né? Mesmo com todos os problemas, limitações que a ONU tem, etc., mas é assim, o fórum internacional mais adequado para buscar ou participar da busca de uma solução diplomática para esse confronto, né? Que tem também um componente muito forte dentro da Ucrânia, porque a Ucrânia está dividida, né? A maior parte do país está controlada pelo governo de Kiev, mas existem uma região na fronteira com a Rússia, Donbass, que é uma região separatista, economicamente muito importante, embora em crise econômica, né? E que esses separatistas têm apoio da Rússia, que vê ali a maneira de bloquear, né, uma eventual presença das forças da OTAN dentro da Ucrânia. E tem a Crimeia também, que a Rússia reanexou. Se fala muito assim, a Rússia anexou a Crimeia. Não, ela reanexou, porque a Crimeia era da Rússia.
e na década de 50, ninguém entendeu até hoje muito bem por quê, Nikita Khrushchev cedeu a Crimeia para a Ucrânia, né? Simplesmente com a crise que se instalou em 2013, 2014, com a queda do governo pró-russo em Kiev, a Rússia simplesmente, agindo em nome da sua segurança, reanexou a província, coisa que, pelo visto, pelo que pode se depreender, ela conta com o apoio massivo da população da Crimeia, que inclusive é predominantemente de fala russa, né? Há uma forte presença de russos no leste da Ucrânia. Mas isso aí pode estar a centelha que leva a essa deflagração mundial. Existem outras iniciativas. O Boris Johnson vai se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O Putin, Vladimir Putin da Rússia, conversou ontem com o Emmanuel Macron da França, né? E existem mais diálogos. Hoje, por exemplo, hoje ou amanhã será retomado o diálogo entre o secretário de Estado, Antony Blinken, dos Estados Unidos, e o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, né? De modo, os diálogos são muito ásperos, são realmente assim, é um confronto mesmo, né, de pontos de vista de difícil conciliação. Mas são a esperança que nós temos para evitar um conflito que vai ser um desastre para todo mundo. Todos vão perder no caso de um conflito militar. É o tipo do conflito em que Agora, não vai haver vencedor, só derrotados. exato, e Flávio, sim, a gente já está no finalzinho, né, do tempo, mas você termina aqui o seu artigo dizendo que o camarada Vladimir Putin convidou o atual usurpador, né, do Palácio do Planalto para uma visita oficial à Rússia, agora que vai acontecer em fevereiro, e está existindo aí bastante polêmica em relação a essa visita, né, de Bolsonaro à Rússia. Só para a gente não deixar de falar sobre essa visita. Como é que você está vendo também, Flávio? Olha, bom, existe uma pressão do governo norte-americano para que o Bolsonaro não vá a essa visita, né, agora nesse momento, mas até o momento não há nenhuma ideia de suspender a visita, até porque, para ele, o que eu chamei o usurpador do Palácio do Planalto, né, ele está completamente isolado no cenário internacional. Então, o Putin jogou uma boia de salvação para ele, né? Ele está jogando com duas boias de salvação. Essa e a proposta da entrada do Brasil na OCDE, né? O chamado Clube dos Países Mais Ricos, né? Que foi feito um convite para o Brasil e mais outros países, incluindo a Argentina, Croácia e outros países daqui também da Europa, para entrar nessa organização internacional que, pelo que diz o Celso Amorim, não vai ser uma coisa boa para o Brasil, para a economia brasileira. Porém, e a outra boia de salvação foi esse convite que o Putin fez. Eu tenho a minha interpretação. Existem várias interpretações, especulações de por que o convite foi feito. Eu não consigo desvincular isso do fato de que o maior adversário de Bolsonaro no Brasil, no momento, é o Lula. Né? Claro, o ex-presidente Lula. E o ex-presidente Lula foi festivamente recebido aqui pela social-democracia europeia, né? Alemanha, na Espanha, né? E também o Emmanuel Macron não é propriamente da social-democracia, embora ele tenha origem do Partido Socialista Francês, né? Mas o Macron, então, fez uma recepção assim de chefe de Estado, né? Com um tapete vermelho, descendo as escadas do Palácio Champs-Élysées para receber o Lula na porta do carro em que ele chegava e tal. Há um velho contencioso entre o Macron, pessoal inclusive, entre o Macron e o Bolsonaro. Agora, o Putin, Vladimir Putin, que combina, eu citei isso também, ele combina no seu estilo, o estilo de um jogador de pôquer, aquela cara de pau assim que ninguém consegue decifrar o que ele está pensando, né? E também com assim, um jogador de karatê meio exibicionista, né? O Putin ele sempre aposta no enfraquecimento da União Europeia, né? Inclusive as relações que o Putin tem, né, aqui na Europa ocidental, por exemplo, é mais comum ter relações com os partidos de direita e de extrema-direita do que propriamente por exemplo, com a social-democracia ou com os socialistas. Então, eu penso que o Putin fez um movimento assim, se a social-democracia está apostando numa direção no Brasil, eu vou fazer um movimento na direção contrária. O que não quer dizer
que eventualmente o Putin venha a hostilizar o governo Lula se o Lula acabar sendo eleito realmente e tomar posse, conseguir governar, não é, a partir do final deste ano aqui. Mas o Putin está jogando agora, quer dizer, então ele fez um gesto, não é, de contrariar, né, de, mais uma vez, provocar um contencioso com o que está predominando hoje na União Europeia, que é vamos voltar ao tema que nós estávamos discutindo antes, né? É essa recuperação da social-democracia que domina, assim, tem governos na Alemanha, tem governos em todos os países escandinavos, na Península Ibérica, quer dizer, existe claramente uma recuperação de terreno por parte da social-democracia aqui na Europa, e isso para o Putin não é bom, porque fortalece a União Europeia do jeito que está. Só uma coisa, nesse mundo não tem mocinho, não tem bandido. Tá? Eu não vou dizer que são todos bandidos, mas só tem interesse em jogo. É isso. Tá certo, Flávio. Bom, a gente agradece aqui a sua participação, assim, realmente sempre com análises bastante aprofundadas sobre esses temas, enfim, internacionais. A gente agradece aqui. Um forte abraço para você, viu, Flávio? Bom frio aí, um beijo. Tá bom, um forte abraço, um beijo para você. Um grande abraço aí para os telespectadores e telespectadoras, né? E até uma próxima oportunidade. Esperemos que a paz se mantenha para a gente ter uma próxima oportunidade. Tá bom? Sem dúvida, tá certo, Flávio. Um beijo, até mais. Um abraço. Falamos aqui com o Flávio Aguiar, jornalista analista internacional, escritor, professor aposentado de literatura brasileira na USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.